Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que acompanham a nossa Escola da Fé. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, agradecendo a Deus pela nossa vida, pela vida de cada um de vocês que estão aqui presentes, vocês que me ajudam aqui a fazer o programa, os câmeras, o pessoal na ilha. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que nessa noite apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e possamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero começar o programa saudando os amigos que estão aqui presentes no auditório. Uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova, receber aqui no auditório da Canção Nova. Quem quiser vir participar da Escola da Fé é muito fácil, não precisa marcar, não precisa telefonar, nada. O auditório é grande, tem bastante lugar, é só vir para cá e participar do programa, ok? Temos aqui amigos de Bebedouro, em São Paulo. Quem são? Está ali. Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Rio de Janeiro. Taubaté, São Paulo. Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Hortolândia, São Paulo. Piraju, São Paulo. Salvador, na Bahia. Pará de Minas, Minas Gerais. E Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Beleza. Temos aí gente de norte a sul do Brasil. E eu quero aqui dizer que nós estamos fazendo uma série de programas sobre os sacramentos da igreja. Okay? Por que os sacramentos? Porque os sacramentos são os canais pelas quais o Cristo distribui a nós as graças da redenção. Né? Eu vou até aqui mostrar uma figurinha muito bonita, na capa desse livro, Os Sete Sacramentos. Essa figura eu tirei, estava lá na Capela do Santíssimo da Catedral de Lorena. Já não está lá mais, mas estava antigamente. Você está vendo aqui um cordeiro sendo imolado, o seu sangue que desce, né, num cálice aqui, passa pela cruz e aqui desce os 7 pontos vermelhinhos, que são os 7 sacramentos da igreja. É isso aqui. Cristo conquistou diante do Pai o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação. Mas como é que o Cristo distribui a salvação? Através da igreja por meio dos sacramentos. Então, por isso que os sacramentos são fundamentais, não é? E a igreja coloca para nós, por exemplo, aqui no catecismo da igreja, você vai ver toda a segunda parte do catecismo é sobre os sacramentos. A primeira parte é o credo, a segunda é o sacramento, a terceira é a moral católica, consento nos mandamentos, e a quarta parte é a espiritualidade. Ok? Bom, nós vamos devagarinho, talvez quase que o primeiro semestre inteiro, falar dos sacramentos. E aqui na Canção Nova tem essa coleção de 7 livrinhos que eu escrevi, cada um sobre um sacramento. Então, batismo, crisma, confissão, penitência, eucaristia, o matrimônio, a unção dos enfermos, a ordem e etc. Então, temos este livro que pega todos os sacramentos e esse livrinho. O que tem nesses livrinhos e naquele livro ali de maneira condensada? Primeiro, o que a igreja ensina? O que está no catecismo, o que está nos documentos da igreja. Segundo, o que o Código de Direito Canônico, que regula cada sacramento, a vida da igreja, o que diz? Quem pode ser batizado, quem não pode, quem pode ser padrinho, quem não pode. Esse monte de dúvidas que o povo tem. Então, nós transcrevemos ali. E depois eu coloquei também o rito de celebração de cada sacramento. Como é que celebra o batismo, como é que celebra o matrimônio, etc. Assim, a gente conhece bem. Bom, aqui você está vendo o livro do padre Roger Araújo, né? Repensando a Vida. O título já diz, pensar na vida.
quem que eu sou, o que é a vida para mim, qual é o significado da minha vida, como é que eu tomo as minhas decisões na minha vida. Então, o Padre Roger Araújo, não é Padre Roger Luiz, Padre Roger Araújo, né, reflete sobre essas coisas, tá bem? Aqui você está vendo 4 cursos gravados em CD, que eu gravei, para o nosso estudo, nosso aprofundamento na doutrina da igreja. Um curso sobre a Bíblia, mais ou menos 100 horas, explicando cada livro da Bíblia. Um curso de mais ou menos 100 horas sobre a história da igreja, história antiga, média, moderna, contemporânea. Entende? Infelizmente se fala muita bobagem sobre a igreja e os católicos não sabem se defender. Não é? Então, eu preciso estudar um pouco da história da igreja. Um curso sobre o catecismo, 40 horas explicando as 4 partes do catecismo. E um curso sobre família, casamento, namoro, todos os problemas que envolvem a família, separação, declaração de nulidade, educação de filho, vida conjugal do casal, vida sexual do casal, enfim, tudo que envolve família, casamento, porque eu recebo muitos convites para pregar sobre isso no Brasil, mas não consigo dar conta. Não consigo. Tem semana que eu recebo 10 pedidos. Como é que eu vou dar conta? Não tem jeito. Então, este curso, gravado em 25 horas, você pode ouvir, pode usar aí nas pastorais e etc. Muito bem. Eu terminei, na semana passada, o estudo que nós estávamos fazendo sobre o batismo. Agora, nós vamos entrar na crisma. Só que, antes de entrar na crisma, tem aqui uma série de perguntas sobre o batismo. Então, eu quero primeiro responder a essas perguntas, para depois a gente entrar, então, no estudo do sacramento da crisma. Ok? Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer aqui muito o padre José Luiz Primão, de Londrina, que na semana passada fizeram uma pergunta assim: a gente pode batizar uma criança com água salgada, água do mar? Eu disse que eu não sabia. E aí eu até pedi, se alguém soubesse, que me respondesse. E o padre José Luiz, então, de Londrina, respondeu. Que beleza. Eu agradeço, fico muito feliz com isso. Ele diz assim: sobre o que comentou a respeito da água salgada, se seria válido ou não o batismo, água salgada é água em detrimento do refrigerante que contém água. Então, assim, a pessoa não pode batizar com refrigerante, porque o refrigerante é refrigerante que contém água. A água do sal é diferente, é a água que contém um pouco de sal. Então, ele diz, a água do mar não foi adulterada, é água natural. Água salgada nunca se equipara com algum outro produto. Não há proibição canônica para batizar com água salgada. Muito bom. Logo, um eventual batismo com água salgada será válido. Daí. Então, numa emergência, não tendo água doce, como nós dizemos, pode-se até batizar com água salgada. Muito bem, mas não é o normal. O normal é batizar com água comum, sem sal. Ok? Eu agradeço muito, Padre Zé Luiz, o seu carinho de responder para nós aqui. Muito bem. Antes de responder essas perguntas aqui do batismo, eu queria fazer um comentário. O comentário é o seguinte: nós todos ficamos horrorizados, chocados, né, com aquela notícia de que o Estado Islâmico, lá do Oriente, essa semana passada, eles decapitaram 21 cristãos coptas do Egito. O Papa ficou transtornado. Uma coisa absurda, uma loucura. Foram mortos simplesmente porque são cristãos. Ok? Um crime, na verdade, contra a humanidade. Porque não se pode penalizar alguém pela sua crença. Né? A Carta dos Direitos Humanos da ONU diz que ninguém pode ser discriminado pelo seu sexo, pela sua cor, pela sua raça, pela sua religião. E eles estão exterminando os cristãos naquela região onde eles estão dominando. É necessário, urgentemente, que as forças internacionais ajam sobre isso com forças militares para coibir isso. Inclusive, o próprio Vaticano diz que concorda com uma força da ONU que faça isso, porque é um crime contra a humanidade que está sendo cometido. Bem, outro comentário que eu queria fazer é o seguinte: eu li
uma reportagem aí, alguém dizendo assim, não, mas os católicos também, lá no ano de 1072, 1092, fizeram uma cruzada contra os muçulmanos lá na Terra Santa. Agora os muçulmanos estão fazendo a mesma coisa. Nada disso. Espera aí. Primeiro, que muitos líderes muçulmanos estão contra o que está sendo feito lá pelo Estado Islâmico. Nós estamos vendo aí líderes muçulmanos do Egito, da Arábia Saudita, até do próprio Irã, contra essa loucura que uma minoria islâmica radical, que quer implantar um Estado Islâmico maluco, está fazendo. Os próprios muçulmanos estão contra. Então, tem nada a ver com as cruzadas que aconteceram no ano de 1092 até mais ou menos no ano de 1200. Por que não é a mesma coisa? Aqui eu queria colocar uma explicação. Nesse curso de História da Igreja eu coloco isso com bastante detalhe. O que foram as cruzadas? Foram 8 cruzadas que aconteceram, mais ou menos de 1092 até 1200. Aconteceu o seguinte, que a Europa vivia, por volta do ano 1000, a chamada cristandade. Toda a Europa era radicalmente católica. Por quê? Porque a igreja, durante 6 séculos, desde a queda do Império Romano até o ano 1000, a igreja estabeleceu a cristandade na Europa. Os padres, os bispos, os mosteiros. Eu já expliquei aqui que com a queda do Império Romano, lá por volta do ano 476, a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. O resto desapareceu no meio daquele mundo bárbaro. Então a igreja que ficou de pé, porque tinha os mosteiros, tinha os papas, tinha os bispos, tinha os padres, a igreja dominou a cristandade, a Europa, estabeleceu a civilização ocidental cristã. Essa beleza que nós temos hoje, a civilização mais bonita do planeta é a civilização ocidental, que foi estabelecida pela igreja. Muito bem, no ano de 1092, chegou à Europa 100% cristã e católica, que os turcos otomanos, muçulmanos, estavam destruindo o Santo Sepulcro de Cristo, estavam destruindo as basílicas que a igreja construiu na Terra Santa. A gente sabe que lá por volta do ano 330, a mãe de Constantino, Santa Helena, a imperatriz, foi para a Terra Santa e construiu a Basílica do Santo Sepulcro, construiu a Basílica da Natividade, onde Jesus nasceu em Belém, construiu a Basílica lá de Nazaré, da Anunciação, do anjo da Nossa Senhora, construiu a Basílica dali do Getsemane, onde Jesus sofreu a sua agonia mortal. E os muçulmanos estavam destruindo tudo isso. Houve uma revolta na Europa de todo o mundo, dos reis, dos príncipes, dos cristãos, dos papas, dos monges. A Europa se levantou. Por quê? Porque os cristãos da Europa tinham como uma das principais atividades a peregrinação à Terra Santa, para visitar esses lugares sagrados. O túmulo de Cristo, da onde o Senhor foi sepultado e dali ressuscitou. Então surgiu um clamor na Europa tão grande, que em 1092 o Papa Urbano II, num concílio na França, no concílio de Clermont, o Papa então convocou os exércitos cristãos para irem à Terra Santa liberar os lugares sagrados que estavam sendo destruídos. E foi um clamor tão grande que o povo disse, Deus lo-vult, em latim, Deus o quer. Deus lo-vult. E formou um verdadeiro exército multinacional, com franceses, ingleses, italianos, alemães, espanhóis, e aquele exército, mais ou menos, dizem da faixa de 600 mil soldados, pessoas, rumaram para a Terra Santa, entraram em navios que foram fornecidos pelos cristãos de Veneza, pelos cristãos de Nápoles, pelos cristãos de outras cidades ali, e custou muito dinheiro, claro. Você imagina você movimentar uma tropa dessa com alimentação, com tudo. Os reis cristãos se mobilizaram e foram para a Terra Santa e conseguiram conquistar Jerusalém, conquistaram Antioquia, conquistaram São João de Acre e dominaram a Terra Santa. E criou-se, inclusive, na Terra Santa um Estado cristão ocidental, cujo rei era Balduíno, e que deu, inclusive, para os templários
ao lado do Templo de Jerusalém, deu espécie de um quartel. Por isso que chamam-se templários, porque ficaram ao lado do Templo de Jerusalém. Quem eram os templários? Os templários eram verdadeiros monges armados, jovens, que na Idade Média queriam ser cavaleiros sagrados. São Francisco de Assis quis ser cavaleiro. Era relevante na Idade Média esses cavaleiros. Eles eram jovens que faziam 3 votos: pobreza, obediência e castidade. Não se casavam. Por quê? Eles queriam ser soldados de Cristo. Eles eram armados, montados num cavalo. Por quê? Porque eles queriam defender os peregrinos que iam da Europa para a Terra Santa visitar os lugares sagrados. E depois se estabeleceram em Jerusalém, ao lado do templo, por isso começaram a se chamar de templários, a ordem dos templários, que depois cresceu muito na Idade Média, e defendiam então os cristãos ali na Terra Santa para que eles pudessem visitar os lugares sagrados, que era uma prática importantíssima de espiritualidade, a peregrinação, como ainda é até hoje. Então, as cruzadas foram isso. E foram 8 cruzadas. Eu gostaria de lembrar aqui que a segunda cruzada foi encabeçada por um santo doutor da igreja, São Bernardo. A terceira e quarta cruzada, do Papa Inocêncio III. A 7ª e 8ª cruzada foram lideradas pelo rei francês, São Luís IX. São Luís IX. Inclusive, São Luís IX morreu na 8ª cruzada. E os reis cristãos da época, né, Frederico II, Frederico I, Barba-Roxa, o Ricardo Coração de Leão da Inglaterra, todos participavam das cruzadas, porque eram cristãos e queriam ver até... Então, o que houve nas cruzadas não foi um massacre de muçulmanos, não, foi uma ação de legítima defesa para libertar um território da igreja, Santo Sepulcro, que estava sendo depredado. Se o Santo Sepulcro e outras partes estivessem sendo destruídas pelos persas, pelos egípcios, pelos bizantinos, a igreja ia lá do mesmo jeito. Então não foi uma ação contra o islamismo, foi uma ação contra quem destruía os santos sepulcros e os lugares sagrados. Agora, infelizmente, eram turcos, otomanos, muçulmanos. Então, a ação foi... Morreu muita gente? Morreu muita gente. Por quê? Porque naquele tempo não tinha a diplomacia que existe hoje. Não existiam as embaixadas, os diplomatas, né? Toda essa diplomacia, as coisas eram resolvidas na Idade Média, 1000 anos atrás, era resolvida aqui, ó, na guerra. Isso era do lado da igreja, do lado dos muçulmanos, do lado dos persas, do lado dos reformadores protestantes também, depois a partir do século XVI, era a cultura da época. Então, eu só queria fazer esse comentário para dizer o seguinte: o que está acontecendo hoje com o Estado Islâmico no Oriente, aquela barbárie sem classificação, ou então enterrando crianças vivas, ou então queimando pessoas vivas, estão matando gente decapitada, não tem nada a ver com o que aconteceu com cruzadas. Completamente outra coisa. As cruzadas aconteceram há 1000 anos atrás. Nós temos que estudar os fatos históricos dentro do contexto histórico da época. Porque a maior injustiça que se faz, o maior desvirtuamento que se pode fazer de um fato histórico é você estudar um fato histórico fora do contexto dele. Agora, esse contexto está acontecendo no século XXI, no século do celular, do WhatsApp, do Facebook. Não é na época lá de 1072, 1092, há 1000 anos atrás. Então, tudo isso precisa ser muito bem analisado. Ok, vamos responder, já está no intervalo, então vamos para o intervalo. E depois do intervalo eu vou responder algumas perguntas. Eu peço que as pessoas tenham um pouco de paciência, porque essas perguntas que eu vou responder são perguntas que eu sei que muita gente já sabe a resposta, mas tem muita gente que não sabe. Então, é uma questão de caridade com quem não sabe, a gente ensinar para quem não sabe. Entende? Então, vamos para o intervalo, depois a gente volta aqui então para essas perguntas.